Se eu te pedisse agora para você me dizer para onde que vai todo o seu dinheiro, você saberia me responder? Porque a verdade é que muita gente trabalha o mês inteiro, mas chega no final do mês e pensa que o dinheiro sumiu da conta. Ou não precisa nem dar o final do mês, né? Só no segundo dia que já recebeu já não tá mais sabendo para onde está o dinheiro. Mas calma, gafanhoto, existe uma regra simples que te ajuda a organizar de fato a sua vida, organizar suas finanças ali de uma forma muito mais simples. Essa regra se chama 50-30-20 e nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como você aplicar ela de uma forma simples e que vai assim resolver 70% dos seus problemas financeiros. Mas no final eu vou te dar uma dica que assim matadora para você entender como que você investe no seu dia a dia e ao mesmo tempo você consegue organizar suas finanças, controlar de fato tudo isso nessa regra 50-30-20. Então, bora pro vídeo. Fala, meus queridos e minhas queridas, Lucas Nakata aqui no Fala Finanças e você já sabe, né? Esse canal é o que mais fala de finanças nesse Brasilzão todo. E assim, eu já queria deixar esse pedido para vocês. Já se inscrevam aqui no canal se você curte conteúdos de educação financeira, conteúdos que, assim, fazem você mudar, só que na prática, conteúdo simples ali. Sobre finanças, sobre investimentos, sobre educação financeira no geral. Pô, já se inscreve aqui, considera se inscrever e curtir esse vídeo, que pra mim faz muita diferença e ajuda muito a eu produzir mais conteúdo aí para vocês. E se você tá nesse vídeo aqui, você já deve ter realizado algum tipo de manobra ali para tentar se organizar. Já deve ter feito aquelas planilhas loucas, já deve ter tentado usar aplicativo, mas às vezes de uma forma não muito eficiente. Já deve ter feito algo que achou que tinha total controle, mas chegou uma semana depois e essa organização acabou se perdendo ao longo do mês. Bom, pessoal, a educação financeira não precisa ser necessariamente algo difícil. Ela precisa ser simples e suficiente para resolver o seu dia a dia. Então a ideia de utilizar essa regra do 50-30-20 é entender que você vai ter esse pensamento ao longo do seu mês e que tudo já vai estar pré-definido no comecinho do seu mês. O 50-30-20 ele representa a divisão que você deve fazer no seu orçamento. Assim que você recebe o seu salário, você já tem que fazer essa organização aí, essa divisão para que você consiga evoluir financeiramente. Então a ideia é que 50% no máximo de tudo que você ganha pode ser destinado para gastos fixos, 30% no máximo para gastos variáveis e 20% no mínimo para investimento. Ou seja, uma parte serve para você viver, outra parte serve para você aproveitar e outra parte serve para você construir a sua vida financeira, para você evoluir financeiramente. Mas vamos entender cada um deles, entender como aplicar isso de forma eficiente, porque eu sei que parece muito abstrato. Então vamos entender isso na prática. Bom, 50% no máximo para gastos fixos. E quando eu falo no máximo, pessoal, é porque realmente aqui a ideia é que a gente consiga diminuir esse valor o máximo possível. Lógico que gastos fixos são gastos que às vezes a gente não consegue tirar tanto do nosso cotidiano. Mas é importante a gente entender o que eles representam no nosso dia a dia. Então vamos lá, gastos fixos, tudo que seria aquela conta fixa que você tem de fato no mês. Então conta de água, conta de luz, conta de aluguel. Por mais que conta de água, conta de luz varia um pouco, mas a gente sabe mais ou menos o quanto a gente gasta numa média aí. Vamos colocar isso mais na prática, mais tangível. Se você ganha mais ou menos 3 mil, a ideia é que os seus gastos fixos fiquem na faixa de 1.500. Lucas, meu Deus do céu, como que vai ficar em 1.500? Eu já tenho um gasto muito maior que isso. Quase meu aluguel é quase isso. Calma, a ideia é que você atinja os 50% no máximo. Lógico que se você está acima disso, aqui a gente identifica dentro das finanças um ponto de padrão de vida destoado do que você realmente recebe. Então aqui a ideia é que você entenda que talvez você tem que diminuir um pouco o seu padrão de vida. Não é uma mudança fácil, não é uma mudança simples. Eu não estou falando que vai ser fácil, porque de fato a organização financeira não é algo fácil, mas é algo que você consegue se organizar para tentar reduzir o padrão de vida. Bom, 30%, né, na regra do 50-30-20, os 30% no máximo vão para gastos variáveis. Então o que seriam esses gastos variáveis? Aqui entra tudo, né, pessoal? Aqui entra lazer, aqui entra iFood, aqui entra streaming, aqui entra viagem, saidinha para comer e assim por diante.
Então aquele deliveryzinho que você gasta na sexta-feira, isso aqui entra aqui, viu? Você não vai escapar disso não. E assim, pessoal, aqui a gente tem que aproveitar mesmo. Lógico, 30% no máximo. Mas se, pô, você tem os gastos ali de 15%, 20% e quer aumentar um pouquinho, quer aproveitar a vida, pessoal, não é crime você utilizar dessa margem para você curtir a sua vida mesmo. Educação financeira, pessoal, não é ali viver sempre passando vontade. A ideia aqui é você ter um equilíbrio. Lembra, o problema não é você gastar, o problema é você gastar sem perceber. E aqui, pessoal, o que significa os 30% estarem acima? Pô, Lucas, eu gasto muito mais em gastos variáveis do que os 30%. Aqui, pessoal, é onde a gente consegue atuar grande parte das vezes. Porque se você gasta muito com gasto variável, é porque você está saindo muito, é porque você está aproveitando além do que você deveria, do que o seu salário permite. Então a ideia aqui é você reduzir. Aqui é onde você vai atuar para reduzir os seus gastos, para começar a investir cada vez mais. Se você tem os gastos fixos, na média ali, mas os gastos variáveis consomem todos os seus gastos e você não consegue investir, você tem que agir urgente nos gastos variáveis. E agora vamos para a última etapa, que é os 20% no mínimo para construção de vida, para investimentos. Esses 20%, pessoal, ele tem que ir ali para investimento, para uma reserva, para uma questão de liberdade financeira, para uma questão do futuro. Aqui, pessoal, a gente precisa guardar o dinheiro, que seja numa outra conta, que seja em algum lugar que eu não consiga mexer. Então, daquele exemplo de 3 mil que eu dei, vamos considerar que R$600 seria o ideal para você juntar todo mês, guardar todo mês. Se a gente for pensar em R$600 todo mês, a gente está falando em juntar ao final do ano R$7.200. Aqui é você ter guardado R$7.200. O importante, pessoal, é você começar. Então, mesmo que você não consiga, de fato, alcançar esses 20%, coloca como meta para você já começar a se organizar, já começar a juntar, que seja 50, 100 reais por mês. E assim, a partir do momento que você vai tendo mais consciência financeira, vai aumentando esse valor para que você tente ao máximo chegar nesses 20%. Eu sei que não é fácil, pessoal. Vamos supor, você recebe 3 mil. Eu sei que não é fácil, às vezes, você guardar esses R$600 todo mês, mas tenta ao máximo atingir eles. O objetivo não é chegar à perfeição, pessoal. Então, se você já está investindo 5, 10%, pensa que você está à frente de muita gente que não está nem investindo. E aí fica a pergunta, por que essa regra realmente funciona? Porque, pessoal, essa regra resolve 3 problemas ao mesmo tempo. O primeiro é que você vive, de fato, o seu presente, de fato, o seu agora, o seu padrão de vida atual. O segundo é que você tem, assim, a chance de evitar os exageros é muito maior. E o terceiro é que, de fato, você constrói o seu futuro lá na frente. Então, seguindo essa regrinha, independente de onde você gasta, como você gasta, mas você seguir essa regra vai te auxiliar e, com certeza, vai te crescer o seu patrimônio de uma forma muito mais tangível, muito mais real. E aqui, como eu falei com vocês, vem a dica extra, a dica bônus, a dica de só quem chegou aqui no final do vídeo que vai pegar ela, viu? Essa dica é uma dica assim, que eu dou em todas as consultorias e essa dica é a dica primordial para que você consiga guardar mesmo, juntar mesmo e investir mesmo, que você assim consiga juntar os R$50, mas que você não deixe isso para o final. A ideia aqui é que você se pague antes. Então, antes de você gastar qualquer coisa, antes de você gastar com seus gastos fixos, antes de você gastar com seus gastos variáveis, já pega esse dinheiro. Se você consegue R$50, R$100, pega esse dinheiro no começo do mês, assim que você recebe, e já joga numa conta que você esquece lá. O restante fica mais fácil, porque assim que você já guardou o dinheiro, você pegou, já pagou suas contas fixas, guardou o dinheiro primeiro, pagou suas contas fixas, agora o que sobrar é de fato o que você tem para usar no mês. E é uma dica besta que muita gente não faz, eu tenho certeza que você fazendo, você vai melhorar assim 200% a sua vida financeira. Aqui a ideia é a gente tentar enganar o cérebro mesmo, né? Porque o cérebro, quando você olha para aquele valor que você tem na conta, você já pensa que você tem que usar ele de qualquer forma, né? Você vai gastar ele de alguma forma. E aí, se você já separa o que você tem para investir, o cérebro vai entender que aquilo que sobrou é de fato aquilo que você tem para gastar no mês. Então, se você de fato quer começar a se organizar financeiramente, começa pelo básico, começa pela estrutura principal. Usa essa regra do 50, 30, 20 e fala para mim aqui. Usa ela ao longo de 1 mês, 2 meses e depois vem aqui no vídeo, comenta aqui embaixo
O que você está achando? Tá te ajudando? Já melhorou? Se só usou ela e já fez alguma mudança na sua vida? Deixa aqui nos comentários, deixa o seu like, não se esquece de se inscrever e, mano, manda esse vídeo para quem você sabe, para aquela pessoa que você sabe que está gastando além, ou que às vezes reclama que vive sem dinheiro. Manda esse vídeo porque eu tenho certeza que você vai não só mudar a sua vida, como mudar a vida do seu amigo também. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando, toda semana vídeo prontinho para você de educação financeira. Muito obrigado pela presença de vocês e até o próximo vídeo. Fui!